Já estamos de volta com o programa e agora vamos falar de aposentadoria. Aliás, vocês já ouviram o termo aposentadoria híbrida? Muita gente tem comentado sobre isso na internet e eu particularmente não tenho mais informações. Claro, convidei aqui as nossas colaboradoras do programa, a doutora Mariana Dias e a doutora Ariane Aquino. Sejam bem-vindas mais uma vez ao programa. Que história é essa, gente? O que é isso de aposentadoria híbrida? Que história é essa? Como é que funciona? Bom, a aposentadoria híbrida é aquela em que o segurado aproveita o tempo de serviço rural com o tempo de serviço urbano. Às vezes ela não tem o tempo suficiente como trabalhador rural, não tem a idade suficiente, o tempo mesmo suficiente para aposentar como trabalhador rural, ou também não tem o tempo suficiente para aposentar como trabalhador urbano. Então fica ali, poxa, não tenho direito a nenhuma aposentadoria? Tem direito a essa aposentadoria híbrida, juntar os dois tempos e conseguir se aposentar. Aliás, eu quero até fazer uma outra ressalva também. A aposentadoria híbrida, nesse caso, é porque são dois ramos totalmente diferentes, né? Rural e urbano, né? A pessoa, quando vai se aposentar, ela acumula todas as experiências profissionais que ela teve, tudo aquilo que estiver registrado na carteira. Essa questão do trabalhador rural, vai registrado na carteira que ele é trabalhador rural ou não? Tem o trabalhador rural que ele é um empregado rural, nesses casos vai estar lá na carteira de trabalho dele, mas na maioria dos casos não. Ah, tá. Por que eu estou perguntando isso? Porque se a aposentadoria compõe tudo, né, então seria uma lógica que fosse absorvido esses dois, unido essas duas. Mas o objetivo dessa aposentadoria não é somar o tempo de trabalho rural como empregado, é somar o tempo de trabalho rural como segurado especial. O que é esse segurado especial? Que é bem complicado. São pessoas que trabalham em regime de economia familiar, tirando o seu sustento ali da terra, exclusivamente da terra. O que quer dizer isso? Eu, minha esposa, meus filhos moramos nesse pedaço aqui de chão e a gente tira nossos sustentos exclusivamente desse pedaço de chão. Eu não tenho um vínculo de carteira assinada, eu não recebo uma pensão por morte, eu não vendo meus produtos na feira. Eu planto e vivo dali. Então eu trabalho em regime de economia familiar, eu não tenho empregados. Então, esse trabalhador rural que trabalha nesse regime de economia familiar, ele não tem a carteira de trabalho dele assinada por ninguém. Porque ele não tem um patrão. Ele trabalha na terra dele, pequena, e produz, tira o seu sustento dali. Ele recolhe algum tipo de contribuição? Esse trabalhador segurado especial não tem obrigatoriedade de fazer recolhimento para a Previdência Social. E como é que ele faz a comprovação? Justamente isso. Ele faz por meio de documentos oficiais contemporâneos, por exemplo, uma certidão de casamento em que conste a profissão dele como lavrador, certidão de nascimento dos filhos também, recolhimentos para o sindicato rural. Meus filhos estudaram na escola rural, eu tenho o histórico escolar deles. O que mais, doutora? Não, basicamente o que eles conseguem é isso mesmo, mas se eu já fui testemunha em algum processo, se eu tenho um contrato de arrendamento, se eu tenho qualquer coisa que atrele ele à atividade rural. Isso. Inclusive, muitas pessoas hoje elas não têm um pedaço de chão, né? Como a doutora Ariane estava explicando. Tem também, hoje, que a gente tem muita figura do meeiro. Exatamente, é o que ocorreu agora, de imediato, né? Isso. A questão do meeiro. Né? Isso. Ele pegar a parte da terra, vai cuidar daquela terra, vai plantar e vai sobreviver daquilo. Também é um trabalhador de regime de economia familiar. Agora, essa questão também da nova realidade do Brasil, da economia do Brasil, o que acontece? Muita gente está saindo da questão rural, saindo da terra, tentando emprego na cidade. Quando chega aqui, ele já está com 30 e poucos anos, né? Então ele perdeu aquela questão, aquele benefício que ele tinha lá, aquela forma de trabalho, vem para cá, começa um novo trabalho, vai tirar sua carteira de trabalho e vai começar registrado ali. O que ele já automaticamente já indexa, né? Nunca vou aposentar. Porque eu comecei agora, com 30 e poucos anos, vou ter que esperar a idade chegar para que eu possa aposentar, né? E ele desconhece que ele pode aproveitar
essa parte lá do benefício rural. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Essa aposentadoria, inclusive, ela começou a ser reconhecida em massa pelos tribunais e até pelo próprio INSS tem pouco tempo, apesar dela já estar prevista na lei, mas o Judiciário e o INSS tinham um entendimento diferente, que se aproveitava somente em alguns casos. Então, ela está mais abrangente. Então, essa aposentadoria, ela realmente vem para beneficiar quem trabalhou uma parte da vida na terra e depois vem para a cidade. Ou até ao contrário, porque acontece também. Muita gente trabalha um tempo aqui e vai para a terra. Né? Tem alguma coisa de idade? Tem alguma coisa a ver com idade? Sim. A aposentadoria híbrida, ela tem, em relação à idade, tem que comprovar a mesma idade da aposentadoria urbana. Porque a híbrida, ela junta a urbana com a rural. Então, homem aos 60 anos, mulher aos 55 na aposentadoria rural, na aposentadoria urbana, isso por idade, o homem 65 anos, a mulher 60. Então, na híbrida também, só aos 65 e a mulher aos 60. E é importante a gente lembrar, como vocês comentaram também, até poucos anos atrás, eram esses segurados que tinham direito ao benefício, aqueles que trabalhavam na cidade e depois se mudavam para o meio rural, conseguiam a aposentadoria híbrida comprovando a atividade rural ali como sendo a última atividade. E isso era muito injusto com aquelas pessoas que trabalhavam 50 anos, 60 anos ali na zona rural. Aquele homem com 60 anos, ele veio da zona rural para a cidade e de repente ele não poderia se aposentar rural porque ele não tinha idade e ele também já não teria mais força de trabalho para trabalhar 15 anos na cidade. É brincadeira, né? Muita gente fala, não, o trabalhador rural ele vive mais, ele vive muito bem, porque ele trabalha ali na roça, está em convívio com a natureza e tal. Gente, a atividade explora muito, né? Principalmente do corpo, do físico, né? Você olha, inclusive, você tem contato com uma senhora que trabalha ali no meio rural, quando você vê, geralmente a idade não bate com a aparência física, tanto que é desgastante, né? Acordam muito cedo, né? E começam a trabalhar, e é trabalho braçal. A maioria das vezes é trabalho braçal. Sim, né? E a lei, então, realmente ela vem para proteger esse trabalhador, uma vez que geralmente ele não consegue oferir uma renda ali da terra e não conseguiria, então, fazer uma contribuição para a Previdência. Então, a lei ela vem auxiliar nesse sentido o trabalhador que vive em regime de economia familiar. Agora me ocorreu uma dúvida aqui. Não pode acontecer alguns casos, por exemplo, que a pessoa tem um sítio, vive nesse sítio, gosta de fazer, ou é fazendeiro, tem a sua atividade aqui na área como empresário, mas ele é fazendeiro, né? Ele não pode também se beneficiar disso de alguma forma? Trabalhando os dois ao mesmo tempo? Não. A lei ela não protege esse tipo de trabalhador. Porque aí ele é um trabalhador urbano, como você, como eu. Né? Isso. A lei ela vem para proteger aquele pequeno trabalhador rural que é inclusive assim um benefício social, né? Esse benefício ele é quase um benefício de cunho social ele mesmo. É permanente depois que ele adquire? Sim, aposentadoria normal. É aposentadoria normal? Sim, aposentadoria por idade rural ou auxílio doença rural. Mínimo, tem isso. Salário mínimo. Como não há contribuição, eles recebem salário mínimo. Esse é o teto máximo? Bom, tem alguns casos em que a pessoa ela vai ali, ela precisar só de pouco tempo, 5 anos ali de atividade rural para agregar ali naquele tempo de contribuição, vai aposentar por tempo de contribuição ou mesmo por idade, porque a aposentadoria híbrida ela pode ser por tempo de contribuição e aí tem todo aquele cálculo da média e tudo, então ele não vai valer, ele não vai somar em valores, mas numa aposentadoria em que a pessoa já tem valores consideráveis, nesses casos ela não aposenta com salário mínimo. Tudo é caso a caso, né? Sim. E tem que ser analisado. E importante também, Tancredo, em relação ao que você perguntou, o dono da fazenda, ele como ele é empresário, né? Ele é dono, ele é segurado obrigatório, então ele tem que fazer o recolhimento como proprietário rural. Existe o recolhimento para proprietário rural. Sim. E aí, então vamos supor, não é um prolabore, não.
uma espécie de prolabore, Ah, tá. mas como proprietário rural. Categoria de empregador. Isso, como empregador. Aí, no caso, a partir do momento que, vamos supor, ele não tivesse essa empresa na cidade e ele trabalhasse, vivesse na terra, ou não, nem vivesse na cidade, mas tirasse o sustento da fazenda, ele poderia fazer esse recolhimento como proprietário rural, como empregador. Cada caso é um caso, né? E Sim. sempre aquilo que orienta vocês, né? Nunca toma decisão negativa em seu benefício, ou buscando benefícios, a exemplo de aposentadoria, não tome isso como uma sentença, né? Busque os seus direitos, converse com os advogados, que tem pessoas muito bem qualificadas, a exemplo das doutoras, que contribuem sempre aqui no nosso programa. Muito obrigado, doutora Mariana, muito obrigado, doutora Ariane. Obrigada. Até a próxima, aqui com mais informações. E daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo.